Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Passo a passo de hoje foi muito pedido lá no Instagram e é a mochilinha Bel. E se você não tem impressora, não se preocupe, também dá para construir o seu molde. Ele tem 26 por 21 de largura e é só arredondar todos os cantos. E o molde para baixar vai estar na descrição do vídeo. Nesse molde, eu já deixo tudo anotadinho, os materiais e as medidas. E para esse passo a passo, eu vou utilizar esses tecidos lá da nossa parceira As Beltranas. Então vamos aprender essa mochilinha. E eu já defini, essa vai ser a estampa principal da mochilinha. É só seguir o passo a passo direitinho que não tem erro. E um recadinho aqui para vocês, ajude o canal a crescer, curta esse vídeo, comente, compartilhe e me marquem lá nas redes sociais. E aqui, pessoal, eu já cortei os dois principais, os dois forros maiores e a manta também. Eu estou usando a manta R1, mas vocês podem usar a R2 também ou outro estruturador de sua preferência. Eu vou lá no ferro e vou grudar o meu tecidinho na manta. Eu vou usar um tecido 100% algodão e vou colocar em cima do meu gabardine e vou passar no ferro na opção poliéster. Agora, se for algodão, não precisa fazer esse processo de colocar outro algodão por cima. E como eu cortei a frente e as costas maiores, agora eu vou riscar o meu molde em cima desse tecido principal. Pode usar caneta, giz, caneta fantasminha. E agora eu vou costurar em cima dessa marcação. E pode costurar no ponto mais largo da sua máquina. No meu caso, eu usei o 5. Pessoal, e eu tenho uma novidade para vocês. Quando o canal atingir 10 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio lindo para vocês. E com certeza vai ter produtos meus já prontos, kit de costura e muito mais. E para isso eu preciso da ajuda de vocês, tá bem? Vamos compartilhar os vídeos, compartilhar o meu canal lá nos stories de vocês. E eu já refilei essas duas partes, que é as costas e a frente da mochilinha. E agora, pessoal, eu vou definir qual vai ser a parte da frente e qual vai ser a parte das costas da mochilinha. E já separo uma parte. Essas marcações que eu fiz atrás da folha são importantes para você lembrar e posicionar corretamente as alças. Aquela ali é a parte de cima e essa é a parte de baixo da nossa mochilinha. Nessa parte vai ficar essas alcinhas com aquela meia argola. Essa marcação de baixo tem 2 centímetros. E agora vamos fazer essas mesmas marcações lá na parte das costas. Essa parte vai ser a parte de cima e aquela parte que tem 2 centímetros é a parte de baixo da mochilinha. Eu já começo fazendo a marcação de 3 centímetros. Depois eu vou fazer mais uma marcação de 3 centímetros, contando dessa última marcação que fizemos. Nessa parte vai ser posicionada e costurada as alças. E eu já vou deixar cortado o meu primeiro pedacinho de alça, tá? Lembrando que essa alça tem 3 centímetros e essa medida é de 22 centímetros. E eu também vou encontrar o meio dessa parte de cima e fazer um piquezinho. Você pode fazer a marcação com o giz ou a caneta também. E eu já cortei outro pedacinho de alça que vai ser essa parte de cima. Ela tem 18 centímetros. E para posicionar essa alça, sabe aquela marcação no meio? Nós vamos deixar ele com separação de 1 centímetro, tá bom? Então, é meio centímetro para cada lado e vamos posicionar a alça. E a parte de baixo da alça, onde tem o corte ali, a gente vai posicionar em cima dessa marcação, desse risco que nós fizemos, que é de cima para baixo, de 3 centímetros. E vamos costurar. E observem como eu fiz essa costura.
Eu costurei em cima daquela marcação que nós fizemos, tá? Com o giz. E deixei a alça um pouquinho, meio centímetro para dentro. Porque, ó, nós vamos posicionar essa outra alça, que é de 22 centímetros, em cima das costuras. Lembrando que essas costuras não podem aparecer, tá bom? E agora vem a marcação da parte de baixo, que é de 2 centímetros. Aí vocês vão me perguntar, Bruna, aonde eu vou posicionar essa alcinha com meia argola? Pessoal, quando a gente faz essa marcação de 2 centímetros, contando de baixo para cima, naquelas partes do início e do final da marcação, vamos posicionar ali e ela vai ficar inclinadinha assim. Pessoal, outra dica também, quem não quiser fazer essas alcinhas de costas, não precisa, pode fazer na transversal também, que vai ficar bem legal, ou deixa ela para carregar na mão. Pessoal, não se esqueçam, deixa aí nos comentários e me contem o que vocês acharam desse sorteio que eu vou fazer de 10 mil inscritos aqui do canal. Observem que ela fica inclinadinha e é assim mesmo. Observem que essa marcação com giz, que é no meio, fica com o meio da alcinha. Agora eu vou costurar a minha alcinha, respeitando o meu molde, né? Costurando na volta do meu molde. Pessoal, e para a semana que vem eu estou pensando numa aula bem bacana, que é uma shoulder bag, um pouquinho menor, que dá para fazer para homem e para mulher também, aquela de peitoral, sabe? Então deixa aí nos comentários que eu preciso saber se vocês gostaram da ideia da shoulder bag. Alcinhas costuradas e quem quiser pode fazer aquela costurinha ali para segurar a meia argola. Eu não vou fazer. E agora vem aquela parte que é um terror de algumas artesãs. E confesso para vocês que era o meu também. Chegou a hora das alças com regulagem. Eu já começo selando todas as pontinhas da minha alça, para não desviar. Lembrando que essas medidas das alças das costas foram adaptadas para infantil, para crianças, tá bom? Se for para adultos, precisa adaptar para adulto. Não precisa mexer no molde, é somente as alças das costas. E para quem ainda não sabe, montar essa peça, essa alça com regulagem, né, de altura, observem atentamente e voltem o vídeo se ficar alguma dúvida. Eu vou filmar mais próximo para vocês verem direitinho como faz. Com o regulador ali na mão, eu já passo a minha primeira alça, primeira volta, e faço dessa forma, deixando aquele pininho que fica ali no meio desse jeitinho, tá bom? E passo pela minha meia argola. Observem as posições que eu estou passando as alcinhas, tá? É pelo lado da estampa, que é o lado que vai ficar nas costas. E eu gosto de pegar uma pinça para me ajudar a voltar com essa alça lá pelo outro lado. Observem bem que essa alça, pessoal, é costurada na mesma alça, tá bom? Não costurem na parte de baixo, ela vai ser costurada na mesma volta. Observem como está, ó, ela tá separada da parte de baixo.
E antes de sair costurando, façam o teste para ver se ela vai fazer essa regulagem. E eu vou virar essa parte das costas da minha alça e faço uma costura com contorno. Prontinho, já foi costurada essa alça e eu vou repetir o mesmo processo depois na outra. E agora chegou o momento de posicionar essa nossa alça. Eu posiciono ela, pessoal, em cima daquela marcação que nós fizemos, que tem a parte de baixo, e eu vou costurar ela me baseando pela de cima. Eu vou deixar ela retinha ali, ó. Faço uma marcação nas laterais e costuro. Se atentem nessa parte para não deixar a nossa alça enrolada. Pessoal, essas alças que eu estou utilizando é lá do site Alça de Sacola. Eu vou deixar um cupom de desconto para vocês na descrição do vídeo. E eu já repeti o mesmo processo do outro lado. E sabe aquele pedacinho de 22 centímetros? Nós vamos posicionar em cima dessas costuras, dessas alças que nós costuramos. Lembrando também que essas costuras não podem aparecer, essas da parte de baixo, tá bom? Eu vou fazer uma costurinha na parte de cima e na parte de baixo. E a parte do forro, pessoal, vem depois que a gente faz todas essas costurinhas e elas nem vão aparecer. E assim finalizamos a parte das costas. E agora, meus amores, vamos trabalhar na parte da frente da nossa mochila. A imagem ficou um pouquinho estourada, mas eu vou deixar esse molde para vocês com a foto, tá bom? No final do vídeo. Tem as medidas todas que vamos utilizar. Pessoal, essa é a parte da aba, tá? Que vai aquele botãozinho na parte frontal, que é a parte da frente da mochilinha. Eu coloquei no molde 13 por 19,5 para cortar 2 vezes no tecido, uma vez na manta. Mas eu posso cortar ele inteiro também, que dá super certo. E essa parte da manta eu corto no tamanho exato de 13 por 19,5. E eu vou lá no ferro de passar e vou passar esse tecidinho na manta, tá? Grudar. Já grudei, tá vendo que eu cortei ele inteiro? Então, eu vou dobrar esse tecidinho frente com frente. E eu também vou lá no ferro só para vincar essa costura. Já vinquei, olha como ficou dobradinho, não vai sair do lugar, certo?
Agora, pessoal, eu vou pegar o meu molde, vou dobrar ele no meio e vou posicionar ali naquela parte. Aonde tem a parte fechada, né, a dobra do nosso tecido, eu vou colocar o meu molde assim por cima e vou fazer aquela marcação ali na parte de baixo, que é a parte arredondadinha. Mas se vocês não quiserem fazer desse jeito, pode costurar e depois arredondar os cantinhos. E com essa marcação, pessoal, eu vou fazer uma costura com o pé de máquina em toda a volta. E ali na parte arredondada, eu vou costurar em cima. Nessa parte que tá aberta, eu vou deixar uma aberturinha pra gente desvirar essa aba. Observem que eu começo ali naquela parte onde eu deixei a marcação para desvirar, com um pé de máquina e já dou retrocesso no início e no final, tá bom? E vou costurando, ó lá, com 1 centímetro ou com um pezinho de máquina. Continuo costurando com um pezinho de máquina e quando eu chegar naquela marcação, eu vou arredondar, eu vou costurar em cima dessa marcação. Retrocesso no final também. E olha como ficou a nossa abinha. Super redondinha, ficou uma graça, né, pessoal? E eu vou refilar, tirar todo o excesso usando a minha tesoura de picote, ou eu posso cortar com a tesoura normal e fazer os piquezinhos na parte arredondada. Corto também todas essas quininhas da nossa abinha. Já desvirei a nossa abinha e agora vem a dica. Antes de sair costurando, né, fechando essa parte, quem for utilizar esses botões ímãs, né, que eles têm a garrinha e precisa colocar no bolso interno, é o momento de fazer agora. Quem for utilizar botão de plástico, pode colocar depois, não tem problema nenhum, tá? Na parte da aba, eu vou usar aquele botão imantado que tem um rebite, tá? Ele já tem um acabamento bonito, então eu posso fazer isso depois. E essa abinha, pessoal, ficou com 18,5 por 12. E essa aba vai ser posicionada aí na parte da frente. Mas antes disso, vamos montar esse bolso da frente, né? Aquela é a parte da aba e essa que eu tô montando agora é a parte do bolso. E essa parte tá na medida de 22 por 38. Eu uso um pedacinho de viés, vocês podem utilizar também um pedacinho de manta, tá? Eu gosto de dar essa sustentação na parte do bolso onde a gente coloca a mão. Eu gosto de colocar uns clipezinhos ou uns alfinetes para poder fazer a costura. E eu faço a costura em cima e embaixo. E agora no vídeo eu mostro para vocês como que vai ser posicionado o bolso e a aba. Antes de sair costurando tudo, vamos começar com a nossa abinha. Eu já fiz uma costura em toda a volta, fechando também aquela abertura que nós deixamos. E essa costura que eu fiz é de meio centímetro. Caprichem nessa costura, que ela vai ficar na parte da frente.
Bora montar a parte da frente. Vamos começar a fazer as nossas marcações. Anotem tudo no verso do seu molde. E a primeira marcação vai ser a marcação que vamos posicionar a nossa aba, que do topo, né, que é de cima para baixo, eu conto 5, e depois é a parte do bolso, que é de 8 centímetros, contando lá de cima para baixo, dessa forma. Então, ali temos a posição de 5 centímetros, que vai ser da aba, e esse daí do bolso, que é de 8 centímetros. Sempre contando de lá do topo, né, que é da parte de cima para baixo. E eu gosto de começar na parte do bolso primeiro. Eu faço uma costurinha nessas bordas, tá bom? Para o tecido não andar. Mas eu não vou costurar em toda a volta ainda. Já fiz essa costurinha de segurança, que é apenas naquela parte de cima, deixando a parte de baixo aberta ainda, tá? Porque vamos posicionar também, vamos colocar os nossos botões. Se você vai utilizar o botão de plástico, pode colocar agora ou pode colocar depois também, que dá certo. Eu pego a minha aba, dobro ao meio e faço uma marcação. Na parte lá do topo, que é a parte que nós vamos posicionar a aba, eu também faço a marcação lá no meio, tá? Pego a minha régua e desço com essa marcação até aquela linha que é de cima para baixo, que é de 5 centímetros, onde vamos posicionar a nossa abinha. E essa marcação é muito importante para o nosso bolso não ficar torto, tá? Então, aquelas marcações, elas vão se encontrar lá no meio. E eu vou fazer uma costura em cima daquela costura que nós fizemos fechando a aba, tá? É em cima, não se preocupem, essa costura fica reforçada e fica bem bonitinha. E prontinho, pessoal, essa abinha já está pronta. E agora é a hora de posicionar os nossos botões. Não importa qual você vai utilizar, esse é o momento de posicionar todos, tá? Como esse botão do lado de dentro eu vou colocar com as garrinhas, e também vocês, se quiserem deixar o botão de plástico invisível, é tudo por dentro desse bolso, tá? Por dentro daquela abertura que nós deixamos. Eu tô colocando esse com garrinha e também reforcei ele com um pedacinho de manta. Tudo posicionado na parte da frente, e agora na parte da manta eu fiz uma costura em toda a volta e vou tirar todo esse excesso de tecido. Pessoal, quem for fazer essa peça, essa mochilinha Bel no sintético, por favor, me marque ou envie fotos para mim que eu tô ansiosa para ver. E lógico que quem fizer essa mochilinha, por favor, me marque também lá nos stories e me enviem a foto, hein? Feito isso, agora vem a parte do forro, tá? Eu cortei o forro maior, lembram, né? E agora eu vou pegar a minha cola em spray, vou jogar um pouquinho ali na parte da manta e vou costurar em toda a volta. Se você não tiver essa cola em spray, não se preocupe que vai dar tudo certo, tá bom? É que eu gosto mesmo do resultado. Por isso é importante a gente cortar esses forros maiores, tá bom? Para ter uma margem de costura mais tranquila. Já retiramos todo o excesso de tecido, olha como fica, pessoal.
E eu já aprendi também essa parte das alças, tá? Eu deixo elas todas reunidas lá dentro depois, por causa que a gente vai fazer uma costura em volta, né? Para não correr o risco de costurar. Agora vamos trabalhar na parte do fole e do zíper. E essas medidas também estão no molde, tá bom? Eu cortei 2 pedacinhos de tecido, uma tirinha pequena mesmo, para fazer os nossos puxadores. Depois no final eu vou mostrar para vocês. Já cortei a parte do canal do zíper, a parte do fole da parte de baixo e já estruturei na manta também a parte principal e vou cortar no meio. Lembrando que o canal do zíper é 36 por 9. Eu começo com o meu zíper. Eu vou virar os dentinhos do meu zíper, essa parte que tem o relevo, para a estampa e costurar na bordinha. Feito isso, eu venho com uma das partes do forro que nós também cortamos ao meio e faço uma costura com um pé de máquina ou rente ao zíper. Feito isso, eu jogo o meu tecido do forro lá para trás, vinco ele e vou ajustando ali naquela parte para bater essa costura, tá? Eu vou fazer uma costura de pesponto, aquela costura bem bonitinha. Lembrando que o forro, ele pode ficar maior porque depois nós vamos tirar o excesso. Observem que o forro, ele está solto. Agora, nós vamos prendê-lo. Gente, essa estampa é top demais, né? Ela é muito linda. E com a outra parte principal que nós cortamos também, eu posiciono ali alinhado com as laterais, certo? Bem alinhadinho para não ficar torto depois. Faço uma costura bem na bordinha, só para segurar o zíper no principal, e depois eu venho com a outra parte do forro, que é aquele pedacinho que nós cortamos, posiciono frente com frente do forro e também vou ajeitando ali nas laterais, para ficar tudo retinho. E agora eu faço uma costura com um pé de máquina ou rente ao zíper. Eu vinco essa parte do forro e puxo essa parte principal, costurando ali também tudo retinho, puxo o forro para ficar tudo certinho, tá? Faço uma costura de pesponto. E depois eu também vou costurar essa parte do forro com o principal que ainda está aberto. Tudo costuradinho, agora chegou a hora de passar os nossos cursores. É legal usar 2 cursores, um vem para um lado e o outro vem para o outro lado, desse jeitinho. Já passei os cursores e agora eu vou ajeitar essas tirinhas de tecido que eu falei para dobrar, ou você pode costurar e desvirar, tá bom? Posiciono ali no final do meu zíper e faço uma costurinha. Do outro lado, a mesma coisa. E esses são os nossos puxadores. E para quem não quer fazer as alcinhas de costas, pode fazer desse jeito e colocar ali, ó, com mosquetão uma alça. Eu tiro todo esse excesso de zíper e de tecido, deixando aquela parte retinha. Queimo em toda a volta, porque eu tô usando o gabardine, que ele dá uma desfiada, mas eu posso queimar, que ele queima bem, né? E agora, vamos pra parte de baixo do nosso fole. E essa parte de baixo eu também estruturei lá na manta, tá bom? E cortei o forro na mesma medida. Eu posiciono frente com frente, passo uma costura com um pé de máquina. E esse fole que eu tô costurando agora, ele tem 52 por 9.
Agora eu venho com a parte do forro, viro forro com forro naquela parte do zíper e também faço uma costurinha com um pé de máquina, tá bom? Posso me basear pela outra costura que nós fizemos. Viro pelo lado da manta e faço a costura em cima. Eu queimo também essa parte do forro que tá desfiando. Se vocês estiverem utilizando algodão, não precisa, tá? Agora vem aquela parte do pesponto, tá? Puxa o forro lá pra trás, vai ficar tudo certinho, tudo retinho, tá, gente? Se vocês cortarem direitinho, todas essas costuras vão bater. E já faço essa costurinha de pesponto, onde tem essa união dos tecidos. E olha como fica tudo bonitinho e organizado. Agora eu venho com a outra ponta do fole, né, da parte principal que tá com a manta, posiciono também ali na parte do zíper e faço uma costura com um pé de máquina. Feito isso, eu também venho com a parte do forro. Observe que tá frente com frente da parte do forro do zíper também. Fica tudo certinho e retinho. E faço uma costura ali com um pé de máquina. Às vezes eu fico preocupada se eu estou sendo bem detalhista ou não, porque eu tô aqui para ensinar e vocês para aprender, certo? Eu não tô aqui só para ganhar os views, né? Para ganhar visualização. Eu tô aqui para ensinar e eu quero que vocês entendam. Já fechei essa outra parte e agora vem a parte do pesponto também. Eu viro o meu tecido pelo lado certo, toda a parte do fole, e faço a costurinha de pesponto nessa união de tecidos também. Eu puxo o meu forro lá para trás para não ficar todo enrugadinho, tá bom? E agora, com essa parte virada a estampa para fora, nós vamos costurar esse forro, né? Porque ele está solto ainda. Nós vamos costurar ele na parte principal, que é a parte ali da manta, tá? Desse jeitinho que eu estou fazendo. E essa costura é bem na bordinha mesmo, só para unir esses tecidos e para o forro não ficar sambando. Faço isso nas duas laterais. Agora, para facilitar a minha vida e a vida de vocês, nós vamos costurar o nosso viés pelo lado de dentro, tá? Desse jeitinho que eu estou fazendo no vídeo e eu vou costurar bem na bordinha mesmo. Eu estou utilizando o viés Boneon, tá? Se vocês não tiverem esse viés, pode usar o viés normal, só que ele na parte aberta da costura, tá? E também pode utilizar o tecido, tá? Facilita bastante. Eu aplico o viés, costuro o viés dos dois lados da lateral do fole, tá? Na parte toda. E agora vamos começar a fazer as marcações. Eu vou unir ali aquelas costurinhas que nós fizemos de pesponto no final do zíper. Observem bem. Puxo aquela parte de cima, faço um piquezinho com a tesoura. Do outro lado a mesma coisa. E depois na parte de baixo, puxo bem para marcar o meio. E do outro lado também. Feito isso, eu vou tirar os clipezinhos. Agora eu vou encontrar o meio lá de baixo com a parte de cima lá do zíper, tá?
coloco os clipezinhos também na parte de cima, na parte de baixo, unindo todos os piques, e agora eu faço os piques das laterais também. Esses piquezinhos, essas marcações são muito importantes, porque nós vamos posicionar a parte de frente e a parte das costas na nossa mochilinha. E já estamos quase terminando a nossa mochilinha, pessoal. E tem gente que vai me perguntar, dá para fazer na máquina doméstica? Dá sim, porque eu já fiz muita mochilinha na máquina doméstica, tá? E mais grosso que esse, mas dá sim. É só mudar a agulha, uma agulha maior, né? Uma agulha mais grossa, tipo uma 18, que dá certo. Pessoal, na parte das costas e na parte da frente da mochilinha, eu também faço essas marcações, tá bom? Pique com pique, dobro o meio, faço um piquezinho, são nos 4 cantos, tá? Eu gosto de começar pela parte da frente, mas na outra mochilinha que eu também fiz o teste, eu comecei pela parte das costas. Aí vocês que decidem, tá bem? Eu vou unir todos os piquezinhos, desculpa que a câmera saiu um pouco ali do foco, mas eu vou unindo todos os piquezinhos agora. Tomem muito cuidado com essa posição, tá bom? A parte lá de cima é com um zíper, tá? Observem bem o bolsinho, a posição que ele vai ficar. E agora, pessoal, eu vou distribuindo todo o meu fole nessa parte da frente, tá? Ó, ele dá certinho, bate todas as costuras. Feito isso, eu vou dar uma amassadinha na minha peça e vou começar a costurar. Desse jeitinho, eu gosto de começar lá na parte de cima, que é a parte do zíper. E vou fazer uma costura em toda a volta com um pé de máquina, tá bom, pessoal? Não é na bordinha agora, é com um pé de máquina. E olha como começa a dar uma carinha já. Pessoal, essa parte da aba, ela dá certinho, ela fica mais ou menos com 1 centímetro ali, longe dessa costura, tá bom? Por isso é importante assistir o vídeo primeiro e depois começar a costurar. Lembra que eu falei que facilita muito passar o viés antes, lá naquela parte do fole? Então, é isso, pessoal. Agora eu puxo ele todo e vou clipando, ó. Coloquei os clipezinhos em toda a volta e agora eu também amasso a minha pecinha e vou fazer uma costura. Eu já cortei o vídeo porque senão fica muito comprido, né? Já tá muito comprido. Mas vamos lá. Agora eu vou começar com a parte das costas. Também observem bem onde vocês vão posicionar essa alça, hein? A parte do topo fica lá pro zíper. Não esqueçam também de fazer todas as marcações, todos os piquezinhos, tá? Para ir unindo agora tudo junto. Juntem bem essa parte das alças para não correr o risco de costurar também, né? E pode amassar essa parte sem medo, que dá tudo certo no final. Eu já vou jogar o meu viés, né, para cima, já vou dobrar ele ali e vou clipar tudo e passar a costurinha também. E finalizamos a nossa mochilinha. Agora vem a parte mais fácil, né? Que é a parte de desvirar.
E tá pronta a nossa mochilinha. Eu já desvirei, passei um pouquinho o ferro, né, para tirar o amassado, mas com esse tecido nem fica amassado, fica linda mesmo. E quando eu digo que essa mochilinha é tanto para adulto quanto para criança, eu não tô mentindo, porque cabe muita coisa. Na parte da frente eu guardei o celular e guardei a carteira. Na parte de dentro, pessoal, cabe uma garrafa de 600 e ainda sobra um espacinho, viu? E aproveitando, esse painel das bonequinhas para porta-garrafa é lá do Ateliê As Beltranas também, viu? Vai ser um sucesso esse painel. Essa carteira também fiz com os tecidinhos lá da Ateliê As Beltranas. Olha que espaço tem essa mochilinha, pessoal. E esse tecido, tá lindo demais, né? Finalizamos a nossa mochilinha, espero que tenham gostado. Um beijo, até o próximo passo a passo.